Havendo número legal, dou por aberta a 11ª sessão plenária ordinária da presente sessão legislativa. Dando início à sessão, solicito ao senhor secretário que faça a leitura de um pequeno trecho da Bíblia. Salmo 126. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Ato contínuo. Passaremos à apreciação da ata. Ata da sessão plenária ordinária do dia 1º de abril de 2025. Está em discussão a ata. Está em votação a ata. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. Senhor presidente, desculpa incomodar. Não sei se a gente pode quebrar o protocolo aqui, até pedir um minuto de silêncio para o senhor Clóvis, pai da Fábia Porto, até mesmo porque a gente estava debatendo aqui, passou pelo esquecimento. Se puder abrir essa exceção para a gente, por favor, um minuto de silêncio. A ata está aprovada por unanimidade. A seguir, passaremos à leitura da matéria constante no expediente, passando inicialmente pela leitura dos papéis apresentados pelo Poder Executivo. Projeto de lei número 6, dispondo sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, no valor de R$ 1 milhão, e dando outras providências. Este projeto será enviado às comissões Justiça e Redação, Finanças e Orçamentos, de Obras, Serviço Público, Saneamento, Habitação e Meio Ambiente. Relação dos servidores públicos municipais, referente ao primeiro trimestre de 2025. Ofícios. Ofício Gabinete do Prefeito número 184, em resposta ao requerimento número 71 da vereadora Regiane. Ofício Gabinete do Prefeito número 185, em resposta ao requerimento número 75 da vereadora Bruna. Ofício Gabinete do Prefeito número 186, em resposta ao requerimento número 76 dos vereadores Bruna, Marcos Cano e Maria Thelma. Ofício Gabinete do Prefeito número 187, em resposta ao requerimento 77, vereadores Bruna e Osvaldo. Ofício Gabinete do Prefeito número 188, em resposta ao requerimento número 78 do vereador Antônio Marcos. Ofício Gabinete do Prefeito número 190, em resposta ao requerimento número 80, vereador Jairo. Ofício Gabinete do Prefeito número 191, em resposta ao requerimento 81 do vereador José Martins. Ofício Gabinete do Prefeito número 192, em resposta ao requerimento 83, vereador Francisco. Ofício Gabinete do Prefeito número 193, em resposta ao requerimento número 84, vereador Walter. Ofício Gabinete do Prefeito número 194, em resposta ao requerimento 85, vereador Walter. Ofício Gabinete do Prefeito número 195, em resposta ao requerimento 86, vereador Walter. Ofício Gabinete do Prefeito número 197, em resposta ao requerimento 87, vereador Cristiano. Ofício Gabinete do Prefeito número 198, em resposta ao requerimento 88, vereador Wagner. Ofício Gabinete do Prefeito número 199, em resposta ao requerimento número 79, vereador Edson. Ofício Gabinete do Prefeito número 200, em resposta ao requerimento número 89, vereador Wagner. Ofício Gabinete do Prefeito número 201, em resposta ao requerimento 90, do vereador Wagner. Ofício Gabinete do Prefeito número 202, em resposta ao requerimento 91, do vereador Wagner.
Ofício Gabinete do Prefeito número 204, em resposta ao requerimento 98 dos vereadores Maria Thelma e Osvaldo. À disposição dos senhores vereadores na secretaria. Passaremos a leitura dos papéis apresentados pelos senhores vereadores. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento de número 117 da vereadora Regiane, requerendo ao senhor prefeito municipal local prestar a esta Casa de Leis informações sobre quais providências estão sendo tomadas em relação aos fios soltos deixados pelas empresas de telefonia e internet, conforme Lei Municipal 3.120, de 28 de setembro de 2022. Está em discussão o requerimento. Gostaria de que lesse na íntegra. Por favor, secretário. A presente propositura fundamenta-se na necessidade de que as empresas de telefonia e internet sejam notificadas e devidamente responsabilizadas pelos fios soltos presentes em vários locais do município. Vale salientar que, nas últimas semanas, um munícipe sofreu acidente de moto pelo fato de os cabeamentos dessas empresas estarem de maneira irregular na via. Isso causou danos materiais e financeiros ao cidadão. Fato esse que justifica e intensifica ainda mais a necessidade de informações e responsabilização das referidas companhias. Por se tratar de assunto de relevante interesse a esta edilidade, conto com a pronta aprovação da presente proposição por unanimidade dos nobres pares. Santa Isabel, 1º de abril de 2025, Regiane de Castro, vereadora. Continua a discussão, requerimento. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra, o vereador José Martins. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, internauta, público presente, uma boa noite a todos. Senhores vereadores, isso daí hoje para a gente aqui, infelizmente, não é novidade. Eu e o vereador Neurisvan nessa casa fizemos uma lei onde que as empresas teriam que ser punidas. Fizemos há pouco tempo agora também, pedimos todas as notificações da empresa. Agora a vereadora Regiane, acabou de relatar aí que ocorreu um acidente. Até quando, vereadores? Até quando, vereador Neurisvan, presidente dessa casa, a gente vai aceitar que uma empresa desse porte, uma não, várias empresas, cada dia que você olha na frente da sua casa tem uma empresa diferente. Se você olhar a fiação da nossa cidade, não é numa rua só não, todas as ruas do município, é fio cortado, é fio caído, é fio esticado. Até quando? Até quando? Vamos esperar matar uma pessoa? Como ocorreu? Sim, vereador. Parabéns pelo seu requerimento, Regiane. No começo do mandato passado, eu fiz um requerimento também cobrando a fiação aí dessas companhias de internet. E eu acho que no começo do ano, foi final do ano, acho que o Van junto com o Zé também fez. Agora você está fazendo. Mas é lamentável o que está acontecendo, porque cada vez que a gente faz aqui um requerimento, você anda nas estradas aí, você vê fio por todo lado aí. A semana passada, em frente à casa do Paulo, atrás da igreja do São Bento, eu vinha de moto e eu ia me acidentando lá, por causa desse fio aí mesmo, dessa rede esses fios de internet aí. Parabéns pelo requerimento e é lamentável. O prefeito, eu acho que o executivo tem que tomar uma providência e multar as empresas aí. Obrigado. A parte, Zé. Sim, vereador. Rapidinho, Zé. Hoje eu fui para o Montenegro e é uma vergonha mesmo, porque lá não é fio. É aquele cabo da Vivo, amarrado nos morões de cerca farpada lá. Alguma pessoa que passa e vê que aquele fio tá caído, eles vão lá e amarram, porque a própria empresa não está nem aí. Outra coisa que vocês vão prestar atenção, que aqui na cidade parece que é uma marca. Alguns cruzamentos aqui na cidade, só eu contei 5, bem no cruzamento tem um fio pendurado, como se fosse da altura de um capacete de um motoqueiro. É uma vergonha, porque a Higiene fez esse documento falando que teve um acidente, mas logo vai ter um acidente com vítima, com morte, E nada está sendo feito. Eu acredito que 90%
dessa fiação é a Vivo, não é nem a internet. Se você for dar uma olhada mesmo, é mais a Vivo do que as internets. Obrigado, Zé. Então, senhores vereadores, é preocupante e cada vez mais vai nos preocupando. A semana passada eu relatei, subindo o Parque Santa Teresa lá, a fiação, até essa era da América, era da empresa Vivo até. Passou um caminhão lá e deixou um cabeamento lá, próximo até a casa do Carlinhos, de grande porte, onde se passasse uma pessoa, daí o pessoal da Secretaria de Trânsito foi lá, o João foi acionado, e eles mesmos fizeram o corte da fiação. E gozado, senhores vereadores, que para arrumar, eles passaram a madrugada toda. A empresa chegou lá, passaram a madrugada toda arrumando. Sabe por quê? Porque eles não iam ter arrecadação, né? Era muita cobrança. Para isso eles são bons. E eu acredito, se ficar devendo lá uma conta, já zera lá, já corta a sua conta, só quando pagar que você volta a ter a sua internet. Então, assim, o dia a dia nosso, eu acredito que em conjunto aqui, a gente consegue fazer muito, muito mais. Me até permite mesmo... uma parte, vereador? Se Permite uma parte? Parabéns, vereadora Regiane, pelo requerimento. Até para ressaltar, na época da campanha, foi setembro, outubro, o meu escritório em frente ao Mercadão. E passou um caminhão, até na hora eu liguei para o tenente Martins, o capitão Martins, ele foi lá, ajudou no referente ao trânsito, a telefonia, o pessoal foi lá, passou a madrugada toda arrumando, e aqueles fios estourados, se passar até hoje, estão lá pendurados. O serviço voltou, eles arrumaram, está ótimo, mas os fios que se arrebentaram lá, continuam lá solto, pendurado. Ou seja, para eles arrumam, mas a cidade eles deixam bagunçada. Obrigado, vereador. Então, vereadores, a gente deveria ver junto ao jurídico dessa casa uma forma de cobrar mais o executivo, porque tem que ter punição, porque eu acredito nisso, a gente vem debatendo aqui, a gente vem conversando aqui, mas no dia que a gente estiver em nossas casas, ou estiver aqui mesmo, passar um motoqueiro, passar uma criança e ser degolado, eu tenho certeza que a gente vai chegar aqui e vai ficar de cabeça baixa, porque a gente não tomou mais providências além disso. E as empresas estão fazendo o que quer na cidade, estão ganhando o nosso dinheiro, não tem investimento nenhum, porque sou leigo até no assunto, mas toda a arrecadação dela não entra nada para o município. O município não tem arrecadação nenhuma dessas empresas. E eles fazem o que quer aqui no município. Então, eu acredito aí que o executivo ele tem que multar. Daí sim começa a entrar dinheiro dessas empresas. E começar a multar, eu posso ter certeza que vai entrar muito dinheiro para os cofres públicos aí. Agora, do jeito que está, não dá. Daí daqui a pouco, sabe o que vai acontecer, senhores vereadores? Um motoqueiro, uma pessoa vai passar de bicicleta, vai ser degolado, a empresa vai arrumar e vai continuar do mesmo jeito, vai correr um processo aí, acabou. Então, nós não podemos deixar ocorrer isso. Uma parte, vereador. Sim. Parabéns, Regiane, pelo requerimento. Belas palavras. Eu, ouvindo a sua fala, eu fico me perguntando. É uma dificuldade enorme para nós, vereadores, a gente trabalhar uma lei, o jurídico da casa e tudo mais. E tem uma lei que foi apresentada pelo Neurisvan, eu não lembro mais, e o próprio Zé da Mula, e a lei está aí e não é cumprida. Então, assim, a gente cria as facilidades para a prefeitura, para ela executar, para ela multar as empresas, mas ela não está usando a própria lei que nós trabalhamos tanto aqui, e a gente vem sofrendo com isso na rua. É uma vergonha mesmo, em todos os locais, esses fios de telefone, de internet caído, porque eles fazem assim, quando tem numa casa, você pede para trocar a empresa, eles vêm, esticam tudo de novo e aquilo se perde. Então, parabéns aí pelo requerimento, pelas palavras. E a lei está aí para ser cumprida. Não só isso, muitas leis aqui que a gente faz, o Oswaldinho, a Bruna, o Marcos, o Canor, todos aqui, e a gente vê que não tem aderência nenhuma da prefeitura. E mais umas, vereadores. Em Arujá, o ano passado eu estava acompanhando em Arujá, se eu não me engano, as empresas foram multadas, principalmente a empresa Vivo. Daí ela está tirando toda aquela fiação fina, que eles estão vindo com o cabeamento de fibra ótica agora, que é mais grosso lá, e aquele monte de fiozinho por dentro. Está limpando. Por que aqui não pode ser feito assim também? Então eu acredito aí, contrate empresa, contrate fiscais, multa. Multa resolve. Vou dar um pequeno exemplo, depois eu vou comentar sobre isso para não sair fora do requerimento. A multa, ela resolve. Obrigado, senhores. Continua a discussão ao requerimento. Está em votação o requerimento.
Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 118 do vereador Zé Martins, requerendo ao senhor prefeito municipal local prestar a essa Casa de Leis informações complementares sobre as ações nutricionais realizadas nas unidades escolares, reiterando as solicitadas anteriormente no requerimento 69 de 6 de março de 2025. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 119, vereadores Maria Thelma e Wagner, requerendo ao senhor presidente desta casa a retirada do requerimento 114, de 28 de março de 2025, solicitando informações sobre a fiscalização da acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida nos comércios da cidade, para maiores estudos. Está em discussão o requerimento. Está em votação o requerimento. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O requerimento está aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das indicações. Indicação número 206, vereador Cristiano, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização de serviços de roçada, limpeza e retirada de entulho no entorno de lixeira situada em frente à entrada Rancho Zé Trovão, na estrada do Monte Negro. Indicação número 207, vereador Edson, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização de serviço de poda de árvores, bem como a instalação de braços de luz nos postes de iluminação pública situados na rua Chico da Marvina, à altura do número 280, no loteamento Jardim Vista Verde. Indicação número 208, vereador Edson, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização do serviço de manutenção e limpeza de bueiro existente na rua José Bueno, em frente ao número 83, no bairro Cruzeiro. Indicação número 209, vereador Edson, solicitando ao senhor prefeito determinar ao setor competente a realização de serviços de limpeza e manutenção de bueiro existente na rua 7 de setembro, de frente ao número 538, Jardim Monte Serra. Indicação número 210, vereador Edson, solicitando ao senhor prefeito local determinar ao setor competente a realização de serviços de limpeza, capinação e poda de árvores na rua José Moreno Mostazo, na Vila Guilherme. Indicação número 211, vereador Edson, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização de serviços de capinação e limpeza nas margens de córrego localizado na rua Imperatriz Dona Leopoldina, no loteamento Recanto Imperial. Indicação número 212, vereadora Regiane, solicitando ao senhor prefeito local determinar aos setores competentes a realização do serviço de retirada de entulho na rua Algarves, ao lado do número 160, no Jardim Portugal. Indicação 213, vereador Cristiano, solicitando pela segunda vez, ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente a realização do serviço de capinação e limpeza no escadão que liga a rua Geraldo de Souza Braga com a rua Lauro Moreno Cabreira, em frente a SF Jardim Eldorado, situado no Jardim Eldorado. Indicação 214, vereador Wagner, solicitando ao senhor prefeito municipal local determinar ao setor competente realização de serviço de fiscalização nas calçadas da Avenida Guilherme Alfieri, especialmente no trecho entre semáforo e o Hospital Gabriel Cianflone, Santa Casa de Misericórdia de Santa Isabel. Indicação 215 do vereador Osvaldo, solicitando ao senhor prefeito municipal local a realização de patrulhamento, cascalhamento e nivelamento do trecho localizado na altura do quilômetro 56, em frente ao Mercado dos Amigos, segunda entrada à esquerda, na estrada da Represa,
Rodovia Prefeito Joaquim Simão, loteamento Chácaras Aquários. Indicação 216, vereador Oswaldo, solicitando ao senhor prefeito local a realização de serviço de nivelamento, drenagem, cascalhamento e patrulhamento na rua Chico Marvina, Jardim Bom de Serra, número 950. Indicação número 217, vereador Oswaldo, solicitando ao senhor prefeito municipal a realização de serviço de limpeza de córrego, localizado atrás da oficina do Jair, Viela 1, Vila Guilherme, próximo à rua Augusto Corrêa Leite. Indicação número 218, vereador Oswaldo, solicitando ao senhor prefeito a realização de serviço de poda de segurança do exemplar arbóreo localizado na rua Guilherme de Almeida, número 51, Centro. Indicação número 219, vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito local determinar ao setor competente a realização de serviço de tapagem de buracos na rua Japão, altura do número 74, na Vila Guilherme. Indicação número 220, vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito local determinar ao setor competente a realização de serviços de limpeza e conserto da lixeira localizada no ponto final do quilômetro 12 do bairro Monte Negro, estrada que dá acesso para a Cachoeira da Pedra Branca. Indicação número 221, vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito local determinar ao setor competente a realização de serviço de limpeza e roçada na rua Nagasaki, número 97, na Vila Guilherme. Indicação número 222, a vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito local determinar ao setor competente a realização de serviço de patrulhamento na estrada Cantagalo, KM 56. Indicação número 223, vereadora Maria Telma, solicitando ao senhor prefeito local determinar ao setor competente a realização de serviço de repavimentação asfáltica e limpeza do bueiro entupido no final da rua Bernardino Ferreira, na Vila Industrial. Balancete financeiro referente ao mês de março de 2025. Convido a todos os vereadores para participarem da audiência pública a se realizar amanhã, às 8 horas, nesta casa, tanto na modalidade presencial como na modalidade eletrônica, para apreciação dos projetos de lei número 2, dispondo sobre a alteração do plano plurianual, PPA, e do quadriênio 2022 a 2025, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, para exercício 2025 e dando outras providências. E o número 3, dispondo sobre a abertura de crédito adicional, especial no orçamento vigente e dando outras providências, ambos do Poder Executivo. Para falar no expediente, sem a parte, tem 10 minutos o vereador Ô Glória. Esqueceu do Edson. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares. Eu venho aqui, senhor presidente, com muita honra e prazer de parabenizar uma ação do Lions Clube Internacional de Santa Isabel. Hoje, o presidente, o governador é o Alessio, e eu acredito que o presidente hoje seja o seu Chicarino. O Alessio é um amigo que eu tenho há muitos anos, e pelo trabalho social que ele faz dentro do Lions Clube, e tem ajudado Santa Isabel, ajudado a nossa comunidade com várias ações. Ele me procurou e falou: Glória, eu tenho um projeto aprovado em Arujá de um aparelho de saúde. E eles já estão adquirindo, ou já adquiriu o aparelho. O que você precisa para Santa Isabel? Eu falei: nós temos duas dificuldades aqui. Tomógrafo e uma ressonância magnética, que sempre encaminha as pessoas para fora do município. Eu quero, antes de eu falar sobre a conquista, eu quero ler um pouquinho daqui o que é o Lions Clube Internacional. É uma organização internacional de clubes de serviço. Seu objetivo é promover o entendimento entre as pessoas
atender às causas humanitárias e promover trabalhos voltados a comunidades locais. Foi fundada nos Estados Unidos em 1917 pelo maçom e empresário Melvin Jones. Seu lema é We Serve, nós servimos. Os leões estão presentes em quase todos os países do mundo. Os leões ajudam centenas de milhões de pessoas todos os anos. Os leões realizam ações como facilitar exames de saúde, alimentar os necessitados, limpar parques locais, reconstruir comunidades após catástrofes. Então o Lions Clubes ele tem feito um trabalho excepcional para a comunidade em todo o país, no Brasil e fora do Brasil. E nós conversamos ali dessa situação do tomógrafo ou da ressonância magnética. Ele falou assim, então prepara um projeto para mim. Eu falei assim, ó, vai até o prefeito e passa para ele esse projeto e pode deixar que eu vou trabalhar, porque tem uma contrapartida de 10 a 20% do valor que a gente vai conseguir. Então o prefeito fez o projeto, encaminhou já para ele. Eu quero agradecer aí o Alessio, já foi encaminhado aos Estados Unidos para a organização internacional e em breve a UPA infantil, a UPA normal do nosso município, vai ter um aparelho de tomografia. Graças a um trabalho, junto com o Laios, junto com o Alessio, que hoje ele é governador do Laios, nós conseguimos esse subsídio para adquirir o aparelho para o município de Santa Isabel. Hoje, nós alugamos um na Santa Casa, que foi colocado dentro do orçamento do município, para o aluguel, e agora nós vamos ter um aparelho desse próprio, né? Eu acredito que vai contribuir bastante para com o município, e agradecer ao Laios também por essa parceria, por esse empenho e a correria que o Alessio fez aí. E eu acredito que ainda, por meio da metade do ano, ou quase no término, a gente já vai estar com 150 mil dólares. Isso é uma conta separada, né? É todo documentado. E o Laios vai inaugurar o novo tomógrafo ali na UPA. Obrigado, senhor presidente. Obrigado ao Laios e boa noite a todos. Para falar do expediente, sem a parte, tem 10 minutos, o vereador Zé da Mula. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, internautas, público presente, uma boa noite a todos. Hoje eu venho usar o meu expediente de ocorridos do dia a dia, o nosso trabalho aí de fiscalização, e hoje começo, eu sei que se eu não me engano é o Mercado Estilos, eu acho que é ele, não sei se realmente é a empresa que está fazendo uma obra aqui próximo aqui, que é uma terraplanagem de grande porte até que fica até contente pelo crescimento da cidade, trazer indústrias para a cidade, isso é muito bacana, mas o que eu não posso aceitar, senhores vereadores, é que todas as chuvas, todas não, antigamente não descia tanta chuva, tanta escoamento de água como está descendo agora. A quantidade de água é imensa, devido ao trator, com certeza toda aquela água que era filtrada junto à mata, hoje ela está pegando um trecho e o aumento de 100% da quantidade de água. Mas nenhuma providência está sendo tomada. E o que mais me chama a atenção é que a obra está lá, toda vez que chove, realmente eles mandam uma equipe, mandam um caminhão de água para lavar, bacana isso aqui. Só que a forma que estão fazendo está trazendo danos ao município. Todos aqueles bueiros que estão em voltas aqui, eles lavam e todo o resíduo está indo para os bueiros. Daqui mais 3 ou 4 chuvas, todos esses bueiros em voltas aqui, não vai ter mais. Daí a quantidade de água vai aumentar, ela vai próximo à Câmara, ela vai próximo à Secretaria de Serviços Municipais, até mesmo para o UPA, porque a tubulação está toda entupida, devido a essa quantidade de água com lama, e eles vêm lavar e jogam todo esse resíduo dentro dos bueiros.
Após isso daí, todo esse serviço que é causado por terceiros, a prefeitura tem que tomar providência. Isso não está certo, entendeu? Então eu cobro o executivo aí, cobro o planejamento, cobro a Secretaria de Meio Ambiente, que notifique eles para que limpe os bueiros, para tirar essa demanda de nós. Tudo bem, é serviço público, mas não somos nós que causamos. Quem está causando isso daí é a obra que estão fazendo, as chuvas está trazendo esse resíduo para a rua e a forma que eles estão fazendo. O serviço lá está tampando todos os bueiros. E não dou mais 1 mês ou 2 meses. Vocês vão ver toda essa parte que ia alagar, porque não vai ter saída para a água. Eu vim verificando hoje os bueiros, a maioria já está entupido, senhores vereadores. E é preocupante, porque para quem há muito tempo aqui, a próxima UPA ali já foi alagado aquele local. E se a gente não tiver escoamento de água aqui em cima, toda essa água vai descer. Chegando aqui não vai ter escoamento também, para onde que vai essa água? Ela vai ter que seguir um fluxo. Então eu peço aí ao secretário aí que notifique a empresa para estar limpando os bueiros também, para estar tomando providência, tentar diminuir o escoamento de água que está descendo ali. Tem um rapaz ali que tem um lava rápido, gente, quando chove, no outro dia dá um sol, ele não consegue lavar os carros dele, porque a quantidade de pó, poeira e barro. Então é isso que eu venho pedir a essa casa. E essa semana também, eu acho que a maioria dos vereadores aqui fazem parte de um grupo do Pouso Alegre, né? Aquela ponte que está tendo reforma lá, ela foi interditada. O caminho pelo Caquizeiro está terrível. O trajeto lá, o vereador Chico anda direto lá. Quando foi ontem, a empresa colocou alguns trilhos lá, mas é preocupante porque a gente não sabe de que forma que está aquela ponte por baixo. Então eu estou cobrando o secretário também para que o mais rápido possível faça aquela barreira lá, para que dê um acesso melhor. Hoje ainda os ônibus estavam dando volta lá pelo Caquizeiro, vereador Chico, e a gente sabe que a estrada lá, devido às chuvas, está um caos, né? Peço ao secretário aí também que o mais rápido possível mande as máquinas para lá. E aquela ponte ali, eu acredito que hoje, diariamente, ela passa aí umas 800 pessoas dia. E eu acredito que mora mais de 1000 pessoas ali, muito mais, né, vereador Chico? No bairro ali onde Vossa Excelência mora, pessoas o dia todo. E eu cobro aí que o mais rápido possível fique em cima da empresa, porque o pessoal está trabalhando até 3 horas da tarde e está indo embora. Então, se aquela ponte realmente interditar de vez, o acesso daquelas pessoas ali vai ficar difícil. Então eu peço a gentileza do secretário aí que o mais rápido possível tome providência naquele local. Próximo lá também ao Bar do Manu lá, nós estamos com umas valetas lá no asfalto que foi feito junto à população lá, está estourando pneu de carros, né? Só essa semana 2 carros estouraram os pneus, e eu venho pedindo aí para fazer um trabalho de tampa-buraco aí. Eu sei que o caminhão está quebrado, mas a gente tem que tomar alguma providência, tem que ser feito, porque hoje é um pneu, amanhã pode ser uma moto, um acidente grave. Então eu peço aí com o secretário de obras aí, tome providência o mais rápido possível. Obrigado, senhores. Para falar no expediente, sem a parte tem 10 minutos, o vereador Jairo Furini. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, internauta, público presente. Vim dessa tribuna rápida, só para pegar o gancho da fala do vereador Zé. Realmente, Zé, aqui do empreendimento ali, ou do grupo Estilos, o complicado é que as pessoas às vezes acham que é dono da cidade, acham que pode fazer tudo, né? Eu até eu fiz um requerimento e chegou a resposta, e tem diversas irregularidades naquela área. Inclusive, já deixa até claro que eu já estou até denunciando para as esferas acima de nós, denunciando lá que tem muitas irregularidades, e nós vamos, se tiver que ir parte judiciária, aonde for, nós vamos levar, porque é o que você falou, daqui umas 3, 4 chuvas, quem vai estar sofrendo vai ser a população. Tem empresas pequeno porte que às vezes vem aqui, que não precisa fazer movimentação de terra, não consegue nem entrar na cidade. E uma empresa dessa, que mexe com milhares de movimentações de terras lá, tira um monte de árvore, consegue fazer o que quer. Se a gente pegar agora também ali próximo do Leite Paulista, está tendo construção,
é bacana, empreendimento para a cidade, construção, só que do jeito que está sendo feito, a gente sabe que está irregular, que está errado. E nada é feito, nada acontece. Então, até vou deixar aqui registrado que eu vou fazer o requerimento também referente à construção daquela área do Leite Paulista, porque do jeito que está sendo feito, tem gente que tenta fazer alguma coisa e não consegue. E, por coincidência, aquelas pessoas que se acham que é dona da cidade vêm e conseguem fazer tudo. Então, se é para um, tem que ser para todos. A regra é igual para todos. Boa noite, presidente. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia. Votação única. Projeto de lei. Requerimento 114 dos vereadores Maria Thelma e Wagner. Requerendo ao senhor prefeito municipal prestar a esta Casa de Leis informações sobre fiscalização da acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida nos comércios da cidade. Proposição retirada a pedido dos senhores Proposição retirada a pedido dos seus autores, por meio do requerimento número 119 de 2025, que foi aprovado por unanimidade na presente sessão. Projeto de lei número 1 do vereador Oswaldo, autorizando o desembarque de mulheres, idosos e pessoas com deficiência e de seus devidos acompanhantes, fora do ponto de parada, no horário estabelecido, no transporte coletivo do município. Emenda modificativa da Comissão de Justiça e Redação. Está em discussão a emenda modificativa número 1, 2025. O artigo 2º do presente projeto de lei passa a ter a seguinte redação: o desembarque deverá ocorrer em local que obedeça ao trajeto regular da linha do transporte coletivo, onde não seja proibida a parada de veículos, respeitando regras de trânsito e sinalização viária, e não haja condições adversas ao desembarque. Bruna Rafaela Mendes Talácio, José Martins de Oliveira Alves e Jairo Furini Neto. Está em discussão a emenda modificativa número 1, 2025. Está em votação a emenda modificativa. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. A emenda foi aprovada por unanimidade. Emenda aditiva número 1 do vereador Wagner. Fica acrescido no parágrafo único ao artigo 1º do presente projeto de lei a seguinte redação: artigo 1º, parágrafo único. O direito previsto no caput deste artigo estende-se aos demais horários para as pessoas com deficiência e seus acompanhantes. Wagner da Silva Moreno, vereador. Está em discussão a emenda aditiva número 1 de 2025. Está em votação a emenda aditiva. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. A emenda foi aprovada por unanimidade. Observações. Os pareceres da assessoria jurídica e comissões de justiça e redação, segurança pública, trânsito e mobilidade urbana são favoráveis à legalidade da proposição.
A íntegra desses documentos está à disposição junto ao processo legislativo, que poderá ser consultado na Secretaria Administrativa. Está em discussão o projeto com as emendas. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Oswaldo Júnior. Boa noite a todos. Eu fico bem feliz com esse projeto que começou no ano passado, junto com a assessoria jurídica dessa casa, quando fomos provocados por pessoas que vieram até a Câmara e nos relataram alguns casos de insegurança em horários noturnos ou em outros horários em que se sentiram expostas a algum tipo de ameaça dentro do trajeto no itinerário original dos ônibus. Com isso, o legislativo tem essa característica, gente, de se mexer diante de uma provocação, de reagir diante de uma situação na qual nós notamos via noticiários, via redes sociais, via jornais, a importância. Então, parada segura é justamente visando um público-alvo que a gente tem de mulheres, idosos, pessoas com alguma deficiência, podemos colocar crianças também, que vão ter a possibilidade de planejarem dentro do trajeto uma parada na conformidade das leis de trânsito, de repente para encontrar um marido, uma esposa, num ponto que não seja necessariamente o ponto de ônibus, poder descer ali com legalidade e ir seguro para casa, ir de forma acompanhada, até porque essa parada está estendida aos acompanhantes também. Então, um projeto muito interessante. Eu quero fazer menção aqui, agradecer o vereador Wagner Moreno pela postura em nos procurar e fazer uma sugestão para somar no projeto com uma emenda aditiva, estendendo às pessoas com alguma deficiência o horário de forma integral de parada segura. E o vereador, parabéns para você ter tido essa sensibilidade, abraçar essa causa. Uma parte, vereador. É com a parte? A parte, tem projeto, sim. Vereador, é um projeto muito bom, né? Parabenizo você, parabenizo o vereador Wagner também pela emenda. Mas, assim, de que forma, né? Até queria, às vezes, você, né, uma explicação até, vamos fiscalizar, né? Porque é o seguinte, sabemos hoje que deu até um devido horário, os ônibus, sim, motorista, às vezes ele quer fazer o trajeto rápido, as pessoas, né, que dependem desse local aí, eles não vão querer, por mais que nós temos uma lei aqui, e a fiscalização, sabemos que é difícil o dia a dia, nós temos que levar isso até a população, uma forma de nos avisar, de denunciar, né? Porque às vezes o motorista, é meia-noite, não vou parar ali não, vou parar no ponto que deve ser parado, isso, aquilo. Então a gente tem que achar, né, um mecanismo dentro dessa casa, onde que a população em si consiga trazer até nós, até a Secretaria de Trânsito, uma forma de denunciar, só um minuto, senhor presidente, por favor, de denunciar a nós, vereadores, se o motorista não cumprir a lei, porque a lei está aqui para ser cumprida. Obrigado, vereador. Verdade, vereador José Martins, nós temos a visão de que esse é um projeto que precisa ganhar publicidade, né, tanto na empresa quanto para a população. Até porque, para entenderem que o uso dele tem que ser feito de uma forma consciente, né? Quando a gente fala de expor as pessoas a um ambiente de insegurança, isso também vale para o motorista. Ele também é um profissional, uma pessoa trabalhando ali. Então, as pessoas que vão solicitar a parada segura precisam estar conscientes disso, e a empresa, junto com os seus colaboradores, estar consciente de que essa lei se estende também aos colaboradores da própria empresa. A ideia é ser um ponto em que haja máxima segurança. Se me permite uma parte, vereador, quero parabenizar a Vossa Excelência pelo projeto, que vem aí para contemplar, para ajudar o dia a dia das pessoas, principalmente as pessoas em situações vulneráveis, né? Às vezes uma grávida, um idoso,
com dificuldade para parar. Quero parabenizar, porque assim, hoje em dia a gente tem muita reclamação sobre multas, né? Então, destacar também aqui a emenda que o vereador Wagner Moreno, perdão, fez. São importantes, que vêm para ajudar e para contemplar. Parabéns, vereador. Muito bom projeto. Obrigado, vereadora Bruna. Na verdade, você foi muito bem quando você citou alguns casos, como uma pessoa grávida, uma mulher grávida, você tem pessoas com redução de mobilidade e que podem sim fazer o usufruto, como o vereador Zé Martins, nosso querido vereador Zé da Mula falou, sobre a questão das pessoas estarem com a consciência, com a publicidade, com a devida regulamentação dessa lei explícita para todos os colaboradores da empresa, para todas as pessoas que fazem uso do nosso transporte todos os dias, e entendendo que a parada segura envolve todas as pessoas que estão dentro do ônibus, né? Temos públicos-alvo, mas a ideia é que você consiga parar fora de um ponto estabelecido dentro do trajeto, mas oferte segurança a todos, principalmente a quem vai descer. Se me permite mais uma parte, vereador, o mais importante, parar e não levar nenhum tipo de multa, né? Que isso que as pessoas têm receio, que têm medo, né? Então, parabéns novamente, vereador. Verdade, vereador Bruno. Tem essa questão que você levantou também sobre você fazer uma ajuda a alguém que você vê que precisa, a pessoa precisa parar aqui, e você cometeu uma irregularidade. Por isso que é interessante a emenda modificativa que foi proposta pela comissão, do qual Vossa Excelência também faz parte, foi brilhante, que é uma emenda falando sobre seguir as leis de trânsito, né? E não parar, por exemplo, você vê um buraco na estrada, um buraco onde a pessoa pede para parar. Como é que você vai parar? Como é que você vai descer alguém ali? Ah, mas eu preciso parar aqui. Mas as condições são adversas, até mesmo para o equipamento público, para o próprio ônibus, né? Então, acabou sendo uma lei simples. Vocês vão ver que ela tem uma paginazinha só, mas as emendas que vieram se somaram para tornar mais inteligente o processo. Boa parte, vereador. Aproveitando a fala do Zé da Mula com relação à publicidade, isso é muito importante, principalmente dentro dos próprios ônibus, que tenha esse informativo destacado, né? Tanto nos pontos de ônibus quanto nos próprios ônibus. Eu acredito que com essa legislação vigente, a prefeitura deve notificar as empresas de ônibus do município, intermunicipais, que aqui operam, para que as pessoas tenham acesso à informação. É o seu direito hoje que está sendo, que foi votado e que está sendo agora implantado no nosso município. Então, falando em questão de publicidade, você falou do público-alvo. O público-alvo é quem utiliza esse equipamento, e é importante que a prefeitura, então, faça essa notificação para que eles implantem a publicidade e dê ampla visibilidade aos direitos dos munícipes. Perfeito, vereador Walter Negrão. Vamos transformar essa lei, então, em mais uma lei aprovada e num direito da nossa população. Agradeço a todos, uma ótima noite. Continua a discussão do projeto com a emenda. Está em votação o projeto com as emendas. Peço aos senhores vereadores que resistem seus votos. O projeto com emendas foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei complementar número 1 do Poder Executivo instituindo o Refis Santa Isabel 2025, Programa de Recuperação Fiscal do município, e dando outras providências. Emenda modificativa número 2 da Comissão de Justiça e Redação. Os dispositivos do presente projeto de lei complementar abaixo relacionados passam a ter a seguinte redação: parágrafo 3º do artigo 6º. Artigo 6º, parágrafo 3º. O contribuinte que aderiu aos parcelamentos de débitos anteriores e por qualquer motivo encontra-se em atraso ou rompido em decorrência da inadimplência, somente poderá aderir ao Refis Santa Isabel 2025 nas seguintes condições. Artigo 8º. Os honorários advocatícios serão calculados na ordem de 10% sobre o valor consolidado no acordo,
à vista ou parcelado, inclusive com seus respectivos acréscimos. Incidirão somente nos débitos oriundos de execução fiscal com processos ajuizados até o mês de dezembro de 2024. Artigo 13. As ações de execução fiscal em curso serão suspensas após a homologação da adesão ao programa Refis Santa Isabel 2025. E as eventuais garantias processuais somente serão liberadas após o cumprimento total do parcelamento nos termos do parágrafo 4º do artigo 6º desta lei complementar. Santa Isabel, 3 de abril de 2025. Bruna Rafaela Mendes Talasso, José Martins de Oliveira Alves e Jairo Furini Neto. Está em discussão a emenda modificativa número 2 de 2025. Está em votação a emenda modificativa. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. A emenda foi aprovada por unanimidade. Observações. Os pareceres da Assessoria Jurídica e Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento são favoráveis à legalidade da proposição. A íntegra desses documentos está à disposição junto ao processo legislativo, que poderá ser consultado na Secretaria Administrativa. Está em discussão o projeto com emenda. Peço palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Martins. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente, internautas, uma boa noite. Estamos votando essa casa hoje, né, o Refis, algo muito importante para o nosso município. Há pouco tempo agora, pedi a essa casa um requerimento pedindo os maiores devedores, né? E fiquei impressionado, os valores absurdos, valores altíssimos. E dentro do projeto em si do Refis, senhor presidente, às vezes a pessoa, ela vai lá, ela deve 3, 4 mil reais, ela vai lá, espera o Refis, vai lá e rala para pagar, vai lá, parcela lá e vai pagar. E esses maiores devedores, hoje, eu acredito que o Refis está aí, está aberto para eles estarem pagando, mas após isso daí, eu acredito que vai até novembro, após isso daí eu acho que a prefeitura em si, o município, ele tem que tomar providências, porque o que acontece? Está dando chance das pessoas pagarem seus impostos. E se você ver lá, são pessoas de alto escalão, pessoas que têm condições financeiras, né, de estar pagando seus impostos. E às vezes aquele assalariado lá e vai e paga o seu imposto no dia a dia. Então, eu peço à prefeitura, o Refis está aí, está aberto para eles pagarem os seus impostos. Após isso daí, caso não pague, protele a prefeitura, tome providência a respeito disso. Obrigado a todos. Continua a discussão o projeto com a emenda. Está em votação o projeto com a emenda. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O projeto com a emenda foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, dou por encerrada a presente sessão.